continuando a falar sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E na mensagem de hoje, e nas mensagens subsequentes, eu quero falar com você sobre como funciona esse reino na prática. Como que funciona esse reino na plenitude? Vale a pena participar desse reino? Bem, toda vez que a gente vê aquelas propagandas políticas, a gente vai ver, principalmente quando é uma campanha presidencial aqui no nosso país, sempre falarem que eu vou trazer saúde, educação, segurança, moradia, vou melhorar a economia, vou trazer trabalho. Bem, não estou aqui para defender partido A ou B. A democracia é a melhor forma que nós conseguimos como seres humanos de gerenciar, governar uma nação, um país. Mas eu quero te dizer que existe um reino perfeito. Existe um governo perfeito. E eu gostaria de falar como que funciona não só o céu, mas como que vai funcionar a plenitude do reinado de Deus na terra, quando Jesus estiver reinando aqui na terra. Então a gente tem que entender que sempre a vontade de Deus não foi de criar o homem para morrer e ir para o céu, porque primeiro ele não criou o homem para morrer, pois colocou a árvore da vida. Foi para que o homem governasse a terra e estendesse o reinado do céu na terra. Por isso que criou a sua imagem e semelhança, por isso que deu ao homem o domínio. E por isso eu quero falar com você, não sei se vai dar tempo nessa mensagem, mas nas próximas mensagens, sobre como que funciona o reino dos céus aqui na terra, na sua plenitude, quando Jesus Cristo reinar aqui na terra. E assim a gente entende também como que funciona lá no céu. Porque a plenitude, porque lá no céu a plenitude da vontade de Deus é feita, e por isso que lá é um reinado perfeito. Não é utopia, não é algo só para ser imaginado, mas é algo que vai acontecer e que está à beira de acontecer, de começar a acontecer. E por isso eu quero ler com você um texto bíblico, está lá no Salmo de número 2. É um salmo que eu gosto muito, e que diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regirás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não perecerás no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem, o Salmo número 2 era um salmo de entronização, quando era ungido um novo rei em Israel, em Judá, mas é um salmo messiânico, pois fala de um reinado perpétuo e perfeito do Filho de Deus que nós sabemos que é Jesus. Jesus Cristo um dia vai reinar. Ele não era apenas rei dos judeus, como ele disse para Pilatos, que disse que tinha poder para dar a vida ou tirar a vida dele. Fala: meu reinado não é desse mundo, você não tem autoridade nenhuma sobre mim se não fosse dado do alto. Portanto, o reino de Jesus não é desse mundo, é o reino dos céus. Por isso que ele sempre pregou sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Ele não pregou uma mensagem religiosa. Portanto, como que funciona esse reino?
primeiro lugar, nós temos que entender que um reino absolutista, que é o reinado do reino dos céus, na qual o rei detém o judiciário, o executivo e o legislativo em si. Assim expliquei melhor nas mensagens anteriores, depois você pode acompanhar. Nós vemos aqui no Salmo que nós lemos, Salmo de número 2, no versículo de número 9. Com vara de ferros as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Assim também está escrito em Apocalipse 19, 15 e 16. Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor, ele é aquele que detém no seu reino, no céu, e na plenitude, quando Jesus reinar aqui na terra, porque Deus deu o governo, o domínio da terra ao homem, então Jesus, como homem, ele tem a legalidade para reinar aqui na terra, porque ele cumpriu toda a justiça de Deus, porque ele não pecou, porque ele fez a vontade do Pai até o fim, porque ele morreu na cruz, e assim então ele obteve o nome sobre todo nome, e por isso ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará e confessará Jesus como Senhor, porque ele é Senhor e Rei, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nós vemos claramente nesses versículos que eu li para você que Jesus é o executivo e o legislativo. Ele vai reger com vara de ferro, e a palavra que sai da tua boca é uma espada afiada. Assim, o próprio Deus tem que guardar a sua lei, que sai da sua boca quando ele diz, ele não pode ir contra a lei. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz por nós. Deus, quando ele criou todas as coisas, ele disse as coisas foram criadas. Mas quando Deus nos salvou, Jesus teve que morrer na cruz. Deus não pode falar, eu quero salvar os homens. Não, porque ele iria contra a sua própria lei. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Porque no sangue está a simbologia da vida, e por isso que Deus proíbe-nos de tomar sangue, de beber sangue, porque o sangue é a simbologia da vida. Enfim, então a gente vê claramente que Jesus é o rei que reinará aqui na terra, e que a sua palavra será e é o legislativo, e vai ser na sua plenitude também aqui na terra, e também o executivo, ele vai reger com cetro de ferro, ou seja, quem não dá na linha está fora. Porque o reino é dele e acabou, não é uma democracia. O reino de Deus não funciona na democracia. Para que funcione de uma maneira perfeita, é necessário que seja de acordo com a plenitude da vontade de Deus, ele que sabe o bem e o mal, e por isso ele vai reger com cetro de ferro e vai dividir os bodes das ovelhas, aqueles que são ovelhas do seu pastoreio e que não são. Vai dividir o joio do trigo, os peixes bons dos peixes maus. Não só aqueles como vieram para bodas do cordeiro, as bodas do filho, como ele conta na parábola, mas não estavam com as vestes corretas. Então por isso que eu estou falando para você de um reino e não de uma religião, mas temos que estar com as vestes santas e lavadas e remidas no sangue do cordeiro para poder participar dela. Portanto, ele é o executivo, o legislativo, mas também é o judiciário. Está escrito lá no Salmo 9, 7 e 8. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Outra palavra usada para retidão ali é equidade. Então a diferença é que Jesus, Deus, o Pai, vai reinar aqui na terra através do seu Filho, na sua plenitude, e vai reinar com equidade, o que a gente não tem hoje nos nossos juízes, principalmente aqui no Brasil, que são corruptos de todas as formas, né, principalmente no STF, sempre... enfim, eu não quero ficar falando coisa aqui, mas não é o intuito do canal, mas a gente vê claramente que são colocados por políticos e eram advogados deles,
e a gente vê também em instâncias menores, juízes sempre favorecendo certas pessoas. Enfim, quando a corrupção não é diretamente através de dinheiro, de alguma coisa, é através de interesses, né? Uma corrupção passiva, vamos dizer assim. Não sei se esse é o termo correto. Enfim, com Deus não há parcialidade nem corrupção. E nem barganha, não tem jeito. Então, quem que vai julgar e reinar nesse reino é Jesus, né? Quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai começar a implantar esse seu reino. Então ele é o executivo, o legislativo e o judiciário. É um reino. Ele vai reger com cetro de ferro porque ele vai dividir aquilo que é de Deus e aqueles que não são. E como que vai funcionar esse reino? Como eu falei, a gente ouve muito falar nas propagandas políticas de saúde, educação, segurança, moradia, economia, cultura e trabalho. Como que será? Você quer participar desse reino ou não? Se você achar o modelo melhor do ser humano, então participe. Só que um dia ele vai acabar porque você vai morrer. E aí não tem ninguém que pode te prometer vida eterna a não ser Jesus Cristo. Então, é mais são utilizar aquele que não só falou, mas venceu a morte. Muitos falaram sobre isso, mas Jesus ressuscitou no terceiro dia.